Olá pessoal, vamos lá? Vocês pediram a questão, opa, a questão dos complementares, beleza? Então vamos nessa. O que a gente tem aqui? Vamos ler. Nanotecnologia, tecnologia de escala nanométrica, aplicação medicamentos, janelas, suportar, pesquisas, vidro, recebe uma camada ultrafina de óxido de titânio, essa camada é aplicada no vidro na última etapa. A espessura de uma camada ultrafina é constituída somente por TiO2, então a gente tem uma camada tem somente TiO2, certo? Diz a questão que ele é uniformemente distribuído, a massa molar de 80 gramas por mol, já nos deu, né? Massa molar de quem? Do titânio? Essa é a massa molar desse troço aí. 80 gramas por mol, só dar uma verificada. Certo, vamos lá. Deu uma conferida, a massa molar desse cara aqui ficou 80 mesmo, a massa molar TiO2. E densidade... Opa, ficou vermelho. Vamos lá, preto. E a densidade é de 4 gramas por centímetro cúbico. Depositado na janela com dimensões de 50. Essa coisa, a camada é dupla. Deixa eu só ver. Uso de textura exportar. Vidro autolimpante, aquele que recebe uma camada ultrafina de titânio. Essa camada é aplicada no vidro, tá. É uma janela com dimensões tal. Só que ele não me diz. Aqui está a janela que vai ser aplicada, né? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Apagar. E... Nossa, que coisa horrível. Tá, eu vou tentar de novo. Esperando o Breno fazer o quadrado. Pronto, ficou melhor. E aí é o seguinte, ele diz que as dimensões da janela são de 50... 100 deve ser 50 centímetros vezes 100 centímetros. Então, aqui eu creio que tem 50 centímetros. Aqui teria 100 centímetros. E ele não falou espessura da janela. E ele quer saber a espessura. Então vamos lá. Aqui está a espessura. E minha espessurinha aqui, vou chamar de E ou de X, tá? Mas o primeiro problema é que eu não sei se eu vou revestir o vidro todo ou só uma parte. Eu vou resolver a questão supondo que você vai revestir tanto essa face da frente do vidro quanto a face de trás, tá? Ou, não sei, vou pensar num volume, né? Pergunta, espessura de uma camada ultrafina constituída em densidade tal. Ah, tá. Pronto, eu já entendi. Não precisa disso não. Essa aqui é a espessura da camada. Então isso aqui já é a camada ultrafina. Mas então eu preciso pensar em ir e voltar, se eu não me engano. Ele quer saber que contém 6 10 a 20 átomos. Então eu sei que aqui nessa estrutura tem 6 10 a 20 átomos de titânio. Ele quer a espessura. Tranquilo? Então vamos lá? Vamos tentar. Seguinte. Vamos primeiro calcular, né? Tentar fazer essa resolução aqui embaixo. Antes de começar ela, eu já vou dizer que o volume
da nossa camada é de 100 centímetros vezes 50 centímetros vezes x. Então tá aí. O volume da nossa camada é essa grandeza, tá bom? Então ela é 5 vezes 10 a terceira centímetros ao quadrado vezes x. Deixa o x quietinho. Tá, resolução. Eu sei que com densidade e volume da camada eu consigo achar a massa, né? Então a massa de TiO2 é igual à densidade do TiO2, que já foi me dado, vezes o volume da camada de TiO2. A densidade é igual a 4 gramas por centímetro cúbico e o nosso volume é de 5 10 a terceira, 5 10 a terceira centímetros ao quadrado vezes x. O nosso centímetro ao quadrado vai cortar com o cubo do centímetro, vai ficar centímetro embaixo. E a gente vai achar que a massa, né, a massa de TiO2 é igual a, que dá 20, né? Então fica 2 vezes 10 a quarta gramas sobre centímetro vezes x. Deixa o x aqui. Pelo x é a nossa espessura, a gente quer achar ela. Legal. E se eu tenho massa, eu também posso calcular o número de mols. Ok? Eu sei que o número de mols de TiO2 é igual a massa pela massa molar da espécie. Então, nosso número de mols é igual a massa que eu tenho, 2 vezes 10 a quarta grama por centímetro vezes x. Tudo isso dividido pela massa molar, que já nos foi dada, de 80 gramas por mol. Isso nos dá o resultado de, corta 0 com 0, fica 2 vezes 1000, corta 2 com 8, fica 40, fica 10 ao cubo sobre 4. Só que 10 ao cubo, está certo, 0 com 0 10 ao cubo, 10 ao cubo sobre 4. O grama vai embora com grama. Vai aparecer agora mol por centímetro vezes x. E 1000 por 4, 250, né? Então, isso aqui dá 250 mol por centímetro vezes x. Tranquilo? Certo. Só que tem um detalhe. A gente também consegue calcular o número de mols de outra maneira. O número de mols ele também pode ser calculado como o número de moléculas. Então, o número de moléculas TiO2 dividido pela constante de Avogadro. A gente também consegue calcular o número de mols sem ser por massa sobre massa molar. E aí, o número de moléculas de TiO2 é de... cadê? Aqui. Isso vai me dar. Eu tenho 6 × 10⁻20 átomos de Ti. Com 6 × 10⁻20 átomos de Ti, note, eu consigo formar 6 × 10⁻20 moléculas de TiO2. Por quê? Cada molécula de TiO2 tem um Ti. Se eu pegar um Ti, eu consigo fazer uma molécula. Se eu pegar 2 átomos de titânio, eu consigo fazer 2 moléculas de titânio. Se eu tomar 6 × 10⁻20 átomos de titânio, eu consigo produzir 6 × 10⁻20 moléculas de TiO2. Isso é porque cada molécula de TiO2, note, só tem um titânio. Se fosse uma quantidade diferente de titânio,
fosse, por exemplo, um 2, eu teria que fazer uma continha. Mas como o número de átomos de titânio, o número de átomos de titânio que forma cada molécula de TiO2 é 1, repetindo, se eu tivesse um átomo de Ti, eu conseguiria formar uma molécula de TiO2. Se eu tivesse 3 átomos de Ti, eu conseguiria formar 3 moléculas dessa, porque eu usaria um Ti para cada molécula. Então, se eu tenho 6, 10 a 20 átomos de Ti, eu consigo formar 6, 10 a 20 moléculas de TiO2. Esse cara aqui, a gente faz a conta agora, dá 6, 10 a 20 sobre 6, 10 a 23, e nos dá o resultado de 10 a menos 3 mol. Você fala, pô, faltou unidade. Faltou não, é porque C da 23, a unidade dele é mol a menos 1. Então aqui vai ficar mol a menos 1 sobe mol. Pronto, o que eu vou fazer então? Dessas duas relações aqui, ó, o meu espaço é curto, eu vou juntar assim. Numa prova de vestibular você não faz isso, tá? Ah não, eu tenho mais espaço. Dá pra fazer mais bonitinho. Só eu rolar a barra. Então peraí, aqui ó. Pronto. Eu venho. Chamo essa relação aqui de relação 1. Chamo essa aqui de 1. Chamo essa aqui de relação 2. Chamo essa aqui de relação 3. E escrevo de 2 e 3 temos. E 2 e 3 temos. O que a gente faz? Que o número de mols de titânio é igual, né, para os dois casos, que é o número de mols de TiO2 também. Temos que 250 mol por centímetro vezes x, que é o número de mols que a gente achou do titânio, tem que ser igual à expressão de número de mols que a gente achou na outra. Tem que ser igual a 10 a menos 3 mol. O que vai acontecer? Mol vai embora com mol. Aparece que x é igual a 10 a menos 3 sobre 250 centímetros. Tudo bem? E aí, esse sobre 250, a gente pode fazer umas continhas, né? Eu vou multiplicar por 4 em cima e embaixo. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 3 centímetros sobre 10 ao cubo, o que nos dá 4 vezes 10 a menos 6 centímetros. Ele pergunta em nanômetros. Centímetro 10 a menos 2 no metro. Isso aqui é 10 a menos 2 metros, então nosso resultado dá 4 vezes 10 a menos 8 metros. Só que lembre-se que nanômetro é 10 a menos 9. Logo, o nosso x, acabando o papel, o nosso x é igual a 40 vezes 10 a menos 9 metros. Isso aqui é o nosso nanômetro. Então, nosso x é 40 nanômetros. Isso nos daria a resposta de letra C. Tranquilo? Isso aí, pessoal. Valeu.